Amigas e amigos, muitas vezes que eu estou atendendo aqui, eu falo para as pessoas assim: o que está acontecendo com teu filho só está viciado porque é tentação do inimigo, é investido do inimigo, não é coisa de Deus. Não, é os amigos dele. Não, os amigos dele não tem nada a ver com isso. Ele também não tem nada a ver com isso. Gente, Jesus, que é Jesus, estava orando 40 dias, orando e jejuando num deserto. O inimigo foi lá e atentou ele. Imagine quem somos nós para não ser tentado pelo inimigo. E por isso, meus amigos, que eu falo para vocês serem praticantes de Ho'oponopono e terem comunhão com Deus. Mas antes de eu continuar com esse assunto, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque as pessoas, eles vêm entender o porquê que os filhos deles estão usando coisas ruins. Eles vêm entender porquê que os filhos deles bebem. Eles vêm entender porquê que o marido é assim. Eles vêm entender porquê que eles estão com a família, eles estão desempregados. As pessoas vêm entender muitas coisas que eles não sabiam. E também eles vêm receber a oração que eu faço à meia-noite, que não é uma oração, é intercessão. Mas vamos falar que a oração fica mais fácil de entender. Quer dizer, essas pessoas estão sem luz e vocês estão enviando luz para eles. Além de eles estarem sem luz, eles estão cegos. Quer dizer, estão sem luz, estão na escuridão, estão cegos. E vocês estão enviando luz para eles e recebendo luz de Deus. Vocês estão sendo abençoados. Amiga, as pessoas hoje em dia, elas estão tão difíceis. São pessoas que eles estão ligados com o inimigo de uma maneira e você não sabe mais quem é quem, você não sabe com quem você pode ter uma amizade. Eu, por exemplo, não tenho amizade com ninguém. Atendo todo mundo, terminou, vai embora, tchau e bênção, Deus acompanhe. Sem essa de trocar ligação, sem essa de ir na casa de ninguém, não tenho amigos. Eu tenho 3 filhos. E os meus 3 filhos, eles são tipo assim, são tipo eu. Quando eu recebia cesta das igrejas, é meu filho que trazia a cesta da Igreja Cristã do Brasil. Não, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sempre troco a igreja do meu filho. Quando ele chegava em casa, eu falava: filho, você viu se o filho da Conceição ganhou cesta básica? Ele falava: não, mãe, só quem ganhou fui eu. Eu falava: então você vai dividir o que a gente ganhou e vai levar para Conceição, porque Conceição também tem 3 filhos para criar. Ela tinha 2 filhos para criar e eu 3. Aí eu fazia eles mesmos faziam a divisão, para eles entenderem que o que a gente tem que dividir com quem não tem. Então meus filhos cresceram assim. O meu filho mais velho, ele mais alguns amigos, eles fazem quentinha e vão distribuir para as pessoas de rua. A minha filha, ela trabalha com unhas de fibra e de porcelana, mas ela vai com o carro dela. Se a pessoa vê o carro dela, vê a plotagem do carro, ficar admirada, se for pessoas de rua, ela chama para fazer a unha de graça, porque não pode. E tem o meu outro filho aqui, esse já é demais, esse ajuda demais. Ele chegou a um ponto de desmanchar a casa dele para fazer um cômodo para abrigar uma família com 3 filhos que estava morando na rua. Tá. Então meu filho ajuda todo mundo. Eu comprei um carro para ele, fui na concessionária, falei: escolha o carro. Ele escolheu o carro, comprei um carro para ele. Ele simplesmente botou uma carretinha nesse carro. Para que a carretinha?
Porque o bairro que ele mora é um bairro muito pobre. É um bairro muito pobre. E as pessoas não têm condições de ter uma geladeira, tipo, se quebrar uma geladeira, eles não têm condições de... Eles chamam o bairro de favela, mas não é uma favela, é um bairro de pobre. Lá não é favela. Não é, na verdade, eu nem sei distinguir o que é favela nem o que não é. Só sei que é um bairro pobre. Então, ele sai com aquela carretinha, a pessoa liga para ele pode estar trabalhando na Bolsa de Valores, que meu filho trabalha com Bolsa de Valores e com loja online. Ele pode estar trabalhando. Se alguém ligar para ele e falar, Zé, eu vou trocar minha geladeira, você não quer vir buscar essa geladeira? Ele já sabe na vizinhança quem está precisando de uma geladeira, ele não pensa duas vezes, ele lá, ele vai buscar, ele dá geladeira para uma, TV para outra, ele está distribuindo. Então, todo mundo gosta dele naquele bairro, mas todo mundo. E chegou esse casal da Bahia, e ele viu o casal não tinha onde morar. Ele tem um pedaço de terra lá sobrando. Ele simplesmente botou o casal lá para fazer. Na verdade, ele vendeu o terreno para o casal e o casal não pôde pagar porque não tem mesmo. Mas ele continuou ajudando, porque ele gosta de ajudar, ele gosta de fazer amizade. E os vizinhos lá vendo que aquele cara não merecia a amizade do meu filho. Eu sempre falo para ele, meu filho, seja bom, mas não seja besta, meu filho. Não seja bobo. Ele ajuda Deus e o mundo. Se ele tiver com dinheiro, ele dá para os outros. E ele sabe que no outro dia ele vai ter ou naquele mesmo dia. E se ele não tiver, ele vem aqui, ele pega. E ele ajuda todo mundo. Então, para vocês verem como o inimigo atrapalha as famílias. E por que eu falo para vocês... Eu já continuo na história do meu filho. Por que eu falo para vocês serem praticantes de Ho'oponopono? Por que eu falo para vocês terem comunhão com Deus? Porque se a gente tiver comunhão com Deus, nós somos avisados do que está acontecendo com os nossos filhos ou com a gente. Mas para você ter comunhão com Deus, tem 4 horas que você precisa estar orando. Ou pelo menos 1 ou 2. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Porque aí você tem comunhão com Deus e você é avisado. E você tem autorização de Deus para expulsar aquelas coisas ruins que estão mandando para os teus filhos ou mandando para você. Não vai pensar você, mãe, que seu filho está bebendo por causa do amigo, ou porque ele tem uma doença, ou porque ele herdou dos antepassados que nem tinha isso. Ele está usando coisa ruim, e ele está bebendo, está fumando, fazendo coisas erradas, por causa que é o inimigo que está com ele. Eu estou fazendo a minha oração das 18 horas, que às 18 horas eu rezo o rosário da Mãe de Deus. Às 6 horas da tarde é o rosário da Mãe de Deus. Então, como eu falo para vocês, como eu faço, meia-noite eu intercedo por os inscritos desse canal e pelos seus familiares. 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas, eu intercedo pelos meus filhos, pela minha família. Como eu intercedo pela minha família, é claro que não me custa, e eu fazendo isso, para mim é bom, para mim que Deus se agrada mais, Deus me ajuda mais, Deus me dá mais saúde e Deus protege mais os meus filhos, protege a mim e os meus filhos. Porque eu estou fazendo o quê? Intercedendo pelos filhos de vocês, que eu não sei nem quem é, nem vocês, nem os filhos, mas eu sei que nós somos irmãos, eu sei que vocês são filhas de Deus e eu também, e eu tenho que amar vocês do mesmo jeito que eu me amo. Então, por isso que eu resolvi interceder pelos filhos de vocês, junto com os meus. E assim eu faço. Aí terminei de fazer a oração das 18 horas e senti uma dor forte no estômago. Eu gosto de dormir, minha casa na avenida, tem um barulho muito grande, então eu gosto de dormir num quarto que tem mais para os fundos, que é um quarto menor, onde tem uma cama de 1,60 m, é uma cama pequena. E no meu quarto grande, que é uma suíte, tem uma king size, é um quarto grande, é um quarto bem grande, o quarto da suíte. Eu senti uma dor forte no estômago,
Aí eu levantei do quarto pequeno e fui entrar no quarto grande. Antes de eu chegar no quarto grande, eu recebi mensagem. A mensagem disse assim: Zilda, o mistério. Estão investindo contra você. Contra você. Mistério é o mistério do Rosário da Mãe de Deus. Mas eu já ia rezar. Quando eu comecei a rezar o Rosário da Mãe de Deus, passou a dor. Eu terminei, continuei, calma, tranquila e calma, porque sou praticante de Ho'oponopono. Praticante de Ho'oponopono não tem medo, não tem dúvida, não se estressa, é calma, é tranquila, é leve, entende tudo como é que funciona. Terminei de fazer o Rosário, mandei uma mensagem para minha filha. Ela falou: mãe, agora eu estou vendo filme. Meu outro filho estava em São Paulo, numa feira de tecnologia. Aí, mesmo assim, mandei a mensagem para ele. Ele até mandou o vídeo dos robôs, das robóticas lá e tal. Aí eu mandei uma mensagem para o meu filho, esse que ajuda Deus e o mundo. Aí ele falou para mim assim: mãe, sabe que eu estou um pouco apreensivo? Eu falei: mas apreensivo por quê? Ele falou: mãe, eu estou apreensivo porque eu estou cansado, desanimado. Fui aí na casa da senhora, peguei seu computador achando que o problema era meu computador, que eu não estava dando para trabalhar com a bolsa de valores. Mas cheguei aqui, nem peguei no seu computador, nem liguei. Aonde eu sento, mãe, eu durmo, não tenho vontade de levantar. Tá bom. Só que como todo mundo gosta do meu filho ali no bairro, porque meu filho ajuda eles, o vizinho percebeu que esse casal da Bahia, que chegou da Bahia, que comprou o terreno e não pagou porque não podia, meu filho não quis nem saber, deixou, e que meu filho dá comida, que meu filho dá roupa, que meu filho leva para lá, meu filho leva para cá, anda para lá e para cá com eles, até bicicleta meu filho deu para eles ir trabalharem. Até a bicicleta meu filho deu. Os vizinhos vendo aquilo, mas não podia falar nada para o meu filho, que meu filho não é de acreditar, meu filho é tipo eu. Veja, não julgue, que meu filho hoje ele é meu mentor. Eu tenho ele como meu mentor, ele é muito inteligente numa mentoria. O vizinho percebeu que esse casal de baiano que meu filho estava ajudando, eles estavam fazendo magia negra para o meu filho. Eles estavam fazendo magia negra para o meu filho. Então, o único jeito que o vizinho tinha era de gravar e mostrar para Zé Carlos. Aí, o que o vizinho fez? Pegou e gravou. Aí chegou e falou: Zé, Jota, chamou ele de Jota. Ô Jota, você sabia que os vizinhos ali, o fulano e fulano tá fazendo magia para você de madrugada? Eles querem que você seja um alcoólatra. Olhe bem, eles querem que você seja um alcoólatra ou você se vicie com drogas para você perder o que tem e eles tomarem conta do que é teu. Como se Zé Carlos não tivesse filho, como se Zé Carlos não tivesse família. Aí Zé Carlos falou: cara, pare com isso, imagine, eu gosto muito do William. Ele falou: não, então tá aqui, gravei para você. O vizinho foi lá e gravou. Eu mandei amigo com ele e simplesmente gravou ele fazendo o trabalho de magia para o meu filho beber ou se envolver com drogas. Então, para vocês verem o que acontece com a inveja, nem todo mundo que está dentro da casa de vocês, tomando café com vocês, dando risada com vocês, dando carona no carro para vocês, nem todo mundo que está chamando meu amigo, é amigo de vocês, não. São espíritos sugadores, meu anel. São espíritos sugadores, são espíritos do mal. E estão na casa de vocês, pode ser amigo, pode ser cunhado, pode ser quem for. Pode ser quem for. Nem eu, nem meus outros 2 filhos têm esse tipo de amizade, não. A minha filha, se ela tiver de fazer uma unha, ela faz de graça e tudo bem. Fica lá na tua casa que eu fico na minha. O meu outro filho de Foz do Iguaçu também é assim. Ele faz a comida, enche o carro de quentinha e vai levar para os moradores de rua, mas na casa dele não. A amizade dele não passa da quentinha. A quentinha tá ali e amanhã, se ele passar, ele não quer nem saber. Ele só dá a quentinha, porque ele é tipo eu. Não dá para confiar. Aí Zé Carlos me ligou.
mandou um áudio para mim. Mãe do céu, a senhora não sabe o que está acontecendo. Eu não contei para a senhora que eu estava apreensivo. Eu falei, mas o que aconteceu, meu filho? Ele falou, então, eu achei, mãe, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, mas o vizinho pegou, vou mandar o áudio para a senhora. Aí simplesmente mandou o áudio para mim, aonde o casal de baiano que ele está ajudando, que ele estava ajudando, simplesmente fazendo trabalho que eu falei para ele, eu falei, mas meu filho, você é uns aprendizes, fazendo trabalho de magia para ele, e ele já estava sendo afetado, porque ele não estava tendo coragem para trabalhar, disse que o corpo estava pesado. Ele falou que é como se tivesse uma pessoa, tipo, montada em cada ombro dele, parece que sentou cada um no ombro dele e ele não podia movimentar o corpo, só tinha vontade de dormir e ficar parado dentro de casa. Aí eu falei, meu filho, não se estresse, deixe para você se estressar quando você vê a sua mãe partindo dessa para melhor. Mas enquanto vida eu tiver, meu filho, eu tenho comunhão com Deus e autoridade dada por Deus para expulsar esses espíritos. Expulsar não, eu faço assim, eu não expulso, amigas. Eu devolvo para a pessoa. Tipo, se eles estão fazendo algo para meu filho, é porque é coisa boa. Então, se é coisa boa, eu devolvo para eles. Falei, pode ficar tranquilo que eu faço isso hoje mesmo. Aí tá, e fui interceder, voltei lá para o quarto de oração, que eu tenho um quarto de oração, fui fazer as orações e interceder por ele, né? E mandei de volta. Eu devolvo para vocês com partículas de consciência. Se vocês estão fazendo é porque é bom, devolvo para vocês com partículas de consciência. Então, minhas amigas, por que eu falo para vocês ter comunhão com Deus? Eu pergunto para vocês, se eu não tivesse comunhão com Deus, como que eu tinha feito? Nada. Simplesmente meu filho ia ficar com os espíritos negativos. Aí quando foi ontem, ele falou que eles tinham sumido. Ele falou que não, sumir, eles não sumiram, eles não amanheceram, eles saíram e não voltaram, mas a casa está aí, eles vão voltar. Aí eles voltaram. Quando foi hoje de manhã, meu filho falou, mãe, já saiu o peso, já vou cuidar das minhas coisas. Aí meu filho começou a juntar alguma coisa na frente e eles passaram e falaram, e aí, Jota, como é que você tá? Eu falei, Zé Carlos, não deixe eles perceber, não fale nada para eles, mas meu filho sabe como falar. Aí Zé Carlos falou, olha, meu amigo, melhor do que tá, não pode ficar, porque já estou muito bem, obrigado. Aí Zé Carlos falou, mas estão levantando agora? Eles falaram, não, a gente não levantou agora não, é por causa que a gente saiu cedo para trabalhar, mas quando chegamos lá, o patrão mandou a gente embora. Eu não mandei para eles? Eles não desejaram mal para o meu filho? Não estavam desejando mal? Eu mandei de volta para eles. Falei, o que vocês estão fazendo para o meu filho, vocês recebam de volta com partículas de consciência, porque certamente é bom. Porque eu só estou aqui orando por vocês porque é bom. Aí se junta vocês aí, uma de um estado, outro de outro, e fala, eu devolvo para a Zilda com partículas de consciência o que a Zilda está fazendo. Se eu estiver fazendo errado e vocês tiverem comunhão com Deus, Deus vai ouvir. Porque nós, mãe, nós temos autoridade com os nossos filhos. E se a gente tiver comunhão com Deus, ninguém faz nada contra nossos filhos não, porque a gente manda de volta. O seu filho só usa drogas porque é obra do inimigo e você não tem autonomia para tirar. O seu filho só bebe porque é obra do inimigo e você não tem autonomia. Por isso que eu estou falando, faça um Ho'oponopono, porque vocês têm calma, sabedoria, vocês têm leveza, vocês têm certeza, vocês têm fé, vocês acreditam e vocês sabem lidar com as situações, sem ficar com raiva, porque não pode ficar com raiva, não pode ficar triste, nem nada, porque você sabe que você vai resolver. Então, eu faço a intercessão para vocês meia-noite, 6 da manhã eu intercedo pelos meus filhos, pelos filhos de vocês, pelos filhos e pelas mães. Meio-dia eu faço oração novamente pelos filhos e pelas mães, e às 18 horas o Rosário da Mãe de Deus pelos meus filhos, pelos filhos e pelas mães.
Então, eles perderam o emprego. É assim, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente sabe do que está acontecendo e a gente intercede e manda de volta. Aí, quando eles voltaram, Zé Carlos falou, Vitória, deixa eu... Ela estava vindo com o marido, Zé Carlos falou, deixa eu falar para vocês, porque eu não sei ficar com... Zé Carlos falou, eu não posso ficar com raiva. Mas eu não estou com raiva de vocês, não. É assim, meus amigos. Quando alguém... Vocês viram que eu estava muito mole, dormindo sentado, falando para vocês que eu estava cansado? Você falou. Zé Carlos falou, então, como eu não sei resolver, eu procurei os universitários. Aí eles falaram, como assim? Zé Carlos falou, não é, porque minha mãe, ela tem comunhão com Deus. Eu não tenho, eu sou inteligente, mas eu não tenho. Eu faço oração várias vezes no dia e durmo ouvindo oração, mas eu frequento bar para bater papo com vocês. Eu frequento tudo onde os espíritos imundos estão andando. E minha mãe não faz isso. Então, minha mãe manda de volta. Alguém certamente estava fazendo alguma coisa para mim e minha mãe mandou de volta. Eu estou aqui feliz e tranquilo. Porque minha mãe, ela é assim. Se fizer alguma coisa com o filho dela, ela sabe e ela manda de volta. Quer dizer, eles perderam o emprego. Porque eu mandei de volta para eles. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi oração, intercessão. Deus dê muitos anos de vida, se ainda estiverem vivos, mas quem que me ensinou a interceder pelos meus filhos? O pastor Candinho da Igreja Quadrangular, o pastor Carlos da Igreja Universal, e depois que eu estou aqui em Balneário Camboriú, eu tive a sorte de conversar com o bispo aqui na igreja, e ele falou para mim, você pode interceder pelos seus filhos, ninguém vai fazer mal, coisa do mal desse mundo não espiritual não, você pode rebater tudo e você manda de volta. É desse jeito mesmo que os pastores falaram. Então, minhas amigas, quer dizer, do que adiantou? Eles estão sem emprego, ficaram sem emprego. Se eles já estavam mal, agora ficaram pior. E de Zé Carlos, eles não vão mais ter um centavo, porque Zé Carlos não vai mais ajudar. O que vai acontecer com eles? Vão ter que voltar para a Bahia ou ficar aqui jogado, porque um nordestino aqui no sul, sem emprego, sem ter condições de morar, porque eles estão devendo o terreno para o meu filho, e meu filho até já tinha perdoado o terreno. Hoje meu filho falou, não, mãe, não vou pedir nada de volta. Não quero terreno, não quero nada de volta, só não quero mais a amizade deles. Nem eu na casa deles, nem eles na minha, nem dou mais nada para ele. Meu filho correu atrás de geladeira, de cadeira, de cama, de televisão. Tudo que meu filho ganhava das pessoas, passavam para eles ter uma dignidade. Então, eles com inveja do meu filho, com inveja, fazendo magia para meu filho beber ou se envolver com drogas. Aí vocês acham que os filhos de vocês estão usando droga por causa que tem herança dos antepassados, do avô, do bisavô, do pai ou do tio? Não, o que os filhos de vocês têm é tentação do inimigo. Porque o inimigo, ele é inteligente e corajoso, ele sabe plantar discórdia nas famílias. Ele sabe plantar discórdia. E por isso que eu estou sempre falando para vocês. Tenham comunhão com Deus. Não é 00:01, não, é meia-noite. Não é 6:05, não, é 6 da manhã. Não é 12:02, não, é meio-dia. Não é 18:10, não, é 18. É 18. Fazendo oração e intercedendo. Tem que ter comunhão com Deus. Por que você está desempregada? Obra do inimigo, tentação do inimigo, com raiva de alguém da família ali. Eu pergunto para vocês, o que esse casal tinha contra o meu filho? Nada, simplesmente inveja, simplesmente maldade. Isso se chama maldade. Quer dizer, nem meu filho falou, mãe, certamente eles tentaram fazer isso para ver se eu não cobrava eles, eu não estou nem cobrando o terreno deles. Quer dizer, por pura maldade. E o inimigo, quando cai por terra, quer dizer, agora quem vai sofrer é eles. Por isso, minhas amigas, que vocês
podem curar os filhos de vocês, desde que vocês se esforcem para fazer isso. Se esforcem. Aí você pode falar, ai Zilda, mas é muito tempo. Não é não, a oração de manhã, eu gasto 10 minutos na oração de manhã, gasto 10 minutos de manhã, às vezes 12 minutos meio-dia, que eu demoro mais às 18, dá 33 minutos o Rosário da Mãe de Deus, porque é 5 Pai Nosso, 50 Ave Maria e Glória ao Pai e assim vai. É muita coisa. É muita coisa, muito demorado. Mas é assim que a gente... Eu ia fazer o quê? É assim que a gente livra os filhos do inimigo, de tentação do inimigo. Então vocês têm que ter muito amor, porque onde tem amor o inimigo não fica. Vocês têm que fazer Ho'oponopono e praticar o amor, o perdão, a gratidão para expulsar o inimigo, porque é o inimigo que está na vida dos filhos de vocês, fazendo eles usarem droga, a troco de nada, às vezes por inveja. Às vezes o filho de vocês é inteligente, eles fazem por inveja, que nesse casal estava fazendo para o meu filho. Às vezes o filho de vocês é bonito, o outro lá é feio, eles ficam fazendo por inveja. Gente, é pura maldade, pura inveja. Pura maldade, pura inveja. E quando você tem comunhão com Deus, você sabe de tudo, porque você escuta. Claro que eu recebo mensagem, mas toda mãe é avisada. O que está acontecendo dentro da casa dela, ela é avisada. Depois o filho pode estar casado no Japão, não importa. Pode estar casado aonde for. Vocês ficam sabendo. E só assim, amigas, para ter paz e tranquilidade. Só assim para você arrumar um namorado. Você que está solteira, está na solidão, que nem vocês me escrevem. Tudo é tentação do inimigo. E vocês, ao invés de estar fazendo oração nos horários certos, para que Deus bote na vida de vocês uma pessoa bacana, ou briga com o marido, briga com o filho, discórdia, briga, todas essas coisas é tentação do inimigo, gente. Não tem nada a ver com o amigo que levou, não sei quem que levou. Não é por causa do amigo, não é por causa de ninguém, não é herança nenhuma, ele não puxou a ninguém. É tentação do inimigo. E podemos estar atentos. Temos que estar atentos. Se eu não fosse uma mãe que tivesse autoridade e comunhão com Deus, como estaria o meu filho? Então, minhas amigas, o inimigo atenta todo mundo. Não é porque você vai na sua igreja, eu não tenho religião nenhuma. Não é porque você vai na sua igreja que você acha que o inimigo não vai lhe atentar. Não é porque você tá fazendo oração qualquer hora do dia que você acha que o inimigo não vai tentar. Isso não é comunhão com Deus, não. Isso é orando da boca para fora. Comunhão com Deus, esses 4 horários e na hora certa. E na hora certa. Não vá pensar que ele não vai atentar, porque ele vai atentar sim. Eu quero ver ele atentar eu. E falo para os meus filhos, enquanto vida eu tiver, ninguém vai fazer mal para os meus filhos, porque eu sei, Deus me avisa e eu mando de volta. Eu mando de volta, porque se estão fazendo para o meu filho é porque a coisa é boa. Então manda de volta com partículas de consciência. Manda o triplo com partículas de consciência. Toma, é teu. É teu. Perder o emprego. Perder o emprego e perder o amigo. Perder o emprego e perder o amigo. E eu estou fazendo Ho'oponopono e oração para o meu filho parar de ajudar as pessoas. Eu vivo ajudando as pessoas. Olha, hoje de manhã tem um senhor que tem problema de saúde, é aidético. Eu não vi mais ele passar aqui de bicicleta e fui procurar ele. E achei. Fui conversar com ele, bater papo com ele um tempão, porque ele é sozinho. E tudo isso é ajudar, não precisa, pra gente ajudar, não precisa estar dando casa, comida, roupa, calçado, geladeira, televisão, não precisa não. Um bom dia e uma boa tarde, tudo isso é uma ajuda. E depois, minhas amigas, vocês compartilhem o meu vídeo, tá? Para se inscreverem para vir receber oração. E depois, ontem eu fiz um vídeo
para vocês fazerem Ho'oponopono, porque é difícil vocês no começo fazerem Ho'oponopono. Então vocês só vão ouvindo e falando o nome de vocês. E depois eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer para filhos e filhos. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Vida me surpreenda. Até o próximo vídeo.